Queridos irmãos, queridas irmãs, um bom dia! Hoje, 10 de maio, quarta-feira da quinta semana do tempo pascal. Então, na próxima semana já estaremos vivendo a grande novena de Pentecostes. Eu convido você a já preparar o vosso coração através das leituras que a igreja nos oferece e também já se preparar para acompanhar junto ao nosso canal do YouTube, na nossa Web TV, essa grande novena da igreja. Mas hoje a igreja também celebra São João de Ávila e São Damião de Molokai. As leituras que hoje a igreja nos oferece, a primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos. Entretanto, haviam descido alguns da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo a norma de Moisés, não podereis salvar-vos. Surgindo daí uma agitação e tornando-se veemente a discussão de Paulo e Barnabé com eles, decidiu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dos seus subiram a Jerusalém, aos apóstolos e anciãos, para tratar do problema. Eles, despedidos afavelmente pela igreja, atravessaram a Fenícia e a Samaria, narrando a conversão dos gentios e causando grande alegria a todos os irmãos. Chegados a Jerusalém, foram acolhidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e relataram tudo o que Deus fizera junto com eles. Então, alguns dos que tinham sido da seita dos fariseus, mas haviam abraçado a fé, interviram, dizendo que era preciso circuncidar os gentios e prescrever-lhes que observassem a lei de Moisés. Reuniram-se então os apóstolos e os anciãos para examinarem o problema. Então, nessa leitura de hoje, que é uma continuação de toda essa semana, do caminho que Paulo e Barnabé têm percorrido, e dessa vez eles foram convidados para solucionar um problema, surgindo ali uma agitação diante do povo. Eles tinham descido ali para a Judéia, começaram a ensinar os irmãos. Sobretudo, eles ensinavam a que se convertesse, que se não vos circuncidar segundo a norma de Moisés, não podereis salvar-vos. Ele queria dizer naquele momento da importância do povo viver a circuncisão, mas isso gerou um certo burburinho, uma certa inquietação. E eles foram convocados a resolver esse problema, a discutirem sobre esse assunto de como cuidar e como pregar, como anunciar de fato aquilo que eles queriam testemunhar. Então, a gente percebe aí nessa leitura de hoje que é um conflito, onde Paulo e Barnabé vai ter essa missão de serem verdadeiros anunciadores, de fazer ali a unidade do povo e, sobretudo, a compreender aquilo que eles estavam pregando e anunciando. O salmo de hoje é o Salmo 121. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos passos já se detêm às tuas portas, Jerusalém. Jerusalém construída como cidade em que tudo está ligado, para onde sobem as tribos do Senhor. É uma razão para Israel celebrar o nome do Senhor, pois ali estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. Então, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, o salmista nos convida a essa alegria de irmos à casa do Senhor, onde somos convocados a estarmos diante do Senhor na sua casa, sobretudo aos domingos, é o mínimo que nós podemos estar, mas que alegria é poder habitar, estar na casa do Senhor todos os dias. E aí o salmista vai narrar esses passos que são dados com aqueles que caminham rumo à casa do Senhor. Nossos passos já se detêm às tuas portas, Jerusalém construída como cidade em que tudo está ligado, para onde sobem as tribos do Senhor. É uma razão para Israel celebrar o seu nome, pois ali estão os tronos da justiça, os tronos da casa do Senhor. Então, é uma razão para cada um de nós celebrarmos o nome do Senhor, por habitarmos na sua casa, ou por ao menos termos a sua casa, esse templo santo, onde nós podemos nos reunir para contemplá-lo, recebê-lo na Eucaristia e, sobretudo, para adorá-lo e louvá-lo. O Evangelho de hoje é de São João. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta. E todo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis puros por causa da palavra que vos fiz ouvir.
Permanecei em mim como eu permaneço em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como ramo e seca. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vós o tereis. Meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto e vos tornais meus discípulos. Então, é um evangelho muito catequético, né? Muito explicativo. Você já lê, você já compreende. E aí ele já começa dizendo, né? Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Então, a primeira coisa que o evangelista São João vai nos lembrar que Deus é esse pai agricultor que cuida do terreno da nossa alma. Ele é esse agricultor que prepara a terra, que cuida, que cultiva. Então, devemos lembrar dessa paternidade de Deus no meio de nós. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta. Então, a primeira coisa, a primeira exortação, se você não dá fruto, se você não está unido ao Senhor, se você não tem essa graça dessa fecundidade, a primeira coisa que o Senhor vai fazer é cortar aquele que não quer dar fruto, aquele que não quer fazer frutificar. Mas todo que produz o fruto, ele o poda. Então, aí ele vai dizer, a uns ele corta porque não produz fruto, as pessoas que vivem nessa esterilidade da sua alma, que está afastado, que não vive nessa graça de fazer crescer a obra de Deus. Ele corta, mas aquele que faz crescer precisa da poda. O quanto a poda é necessário para que produza mais frutos. E às vezes nós não compreendemos quando somos podados naquilo que nos é confiado, sobretudo quando vivemos em comunidade, temos um ministério, um serviço que nos é podado, às vezes entramos numa certa revolta interior e incompreensão. Mas a gente sabe que uma árvore ou uma planta, para ela dar mais fruto, ela crescer viçosa, é preciso em determinado momento ser podada. E a poda ela dói, a poda é difícil, às vezes a poda até deixa feia a planta. Mas uma vez podada, ela pode crescer em abundância, ela pode dar um belo fruto, ela pode tornar uma bela árvore. Assim Deus também faz com a nossa alma, na nossa vida familiar, nos nossos relacionamentos, na nossa vida em comunidade. Vós já estáis puros por causa da palavra que vos fiz ouvir. Então, somos purificados pela palavra do Senhor, que escutamos diariamente. E aqui o evangelista vai nos dizer, né? Vós já estáis puros, porque vós escutais a palavra do Senhor. Permanecei em mim como eu em vós. Então, permanecemos no Senhor porque o Senhor permanece conosco. Ele está ao nosso lado, Ele está com cada um de nós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Então, aqueles que não permanecem com o Senhor não podem dar fruto, se tornam infrutíferos, né? Vazios, estéreis. Mas aquele que está unido ao Senhor, ele se torna fecundo. Porque é Deus quem fecunda, é Ele quem cuida, é Ele que é o agricultor, é Ele que faz semear e é Ele que faz crescer o ramo, o fruto. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora, como o ramo e seca. Tais ramos são recolhidos e lançados ao fogo e se queimam. Então, olha como esse evangelho de hoje vai nos pedir essa graça dessa intimidade, dessa busca com o Senhor, dessa vida espiritual. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerdes em vós, pedi o que quiser de vós o terei. Olha aqui a consolação que o Senhor nos dá e, ao mesmo tempo, olha o que Ele nos diz, né? Se permanecerdes comigo, tudo o que pedirdes terei. Então, se você quer obter graças do Senhor, une-te a Ele. Né? Não se afaste, mas busca essa união ao Senhor, busca essa presença dEle diária na tua vida, essa escuta através da própria liturgia que a igreja nos oferece, desde a Eucaristia diária, a adoração à Lexia Divina. Permaneça com o Senhor. Meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto e vos tornais meu discípulo. Então, é um belo evangelho para ser rezado, ser meditado ao longo deste dia. E como eu falei, hoje é dia de São João de Ávila,
ele traz uma frase: prefiro viver sem pele do que viver sem a devoção à Virgem Maria. Então, este santo que buscou esse amor à Virgem Maria, e ele morre dizendo: Jesus e Maria. Buscou esse amor a Jesus, buscou esse amor à Virgem Maria. Peçamos nesse dia a intercessão dele para amarmos cada vez mais a Virgem Maria, o nosso Senhor, e pedimos a sua intercessão para cada um de nós. Então, tenhamos um santo dia e que Deus os abençoe.